nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida. Eu sou João Paulo Fonseca e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero trazer um estudo sobre a importância do discipulado. Nós precisamos ter essa compreensão sobre o discipulado, porque todos nós cristãos fomos chamados para fazer discípulos. Isso não é uma opção, isso não é uma sugestão. Jesus nos deixou uma missão, uma ordenança para fazer discípulos. E eu creio que Deus vai falar muito em nosso coração através desse estudo, onde o Espírito Santo, que é aquele que nos convence, vai estar trabalhando no seu coração para que você possa se despertar e cumprir o ID do Senhor Jesus, de fazer discípulos não para você mesmo, mas para Ele, para que o nome dEle possa ser glorificado através da sua vida. Então, eu quero ler um texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha só o que Jesus disse: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, após cumprir o seu propósito na cruz, após derramar todo o seu sangue para a nossa redenção, ele esteve ali com seus discípulos durante um período de tempo, trazendo mais alguns ensinamentos concernentes à missão que agora eles teriam pela frente. E Jesus deixou uma missão para aqueles discípulos. Ide. A tradução NVI nos traz a palavra vão. Vão, ide, façam discípulos de todas as nações. Essa palavra ide ou vão literalmente quer dizer estar continuamente indo, prosseguindo para algum lugar, caminhando, seguindo uma rota, seguindo uma trilha. Então nós devemos estar sempre indo, fazendo discípulos de todas as nações. E esse ide, ele não é simplesmente quando a gente vai para a igreja, para o templo, não. Esse ide muitas das vezes acontece quando nós estamos indo para o nosso local de trabalho, ou até mesmo no nosso local de trabalho. Esse ide acontece muitas das vezes quando vamos para a escola, quando vamos para o supermercado, quando nós estamos voltando para casa. Então o tempo todo nós precisamos fazer discípulos, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. A palavra discípulo, ela significa literalmente aprendiz. Um discípulo é um seguidor do Senhor Jesus, é um aprendiz do Senhor Jesus. E Jesus aqui ele deixa bem claro que discípulos faz discípulos. É interessante que Jesus ele comissionou esses 12. Aqui no caso nós tínhamos vários discípulos, mas ele escolheu 12 homens para estar caminhando bem próximo com eles. Judas infelizmente se perdeu, mas esses 12 homens ali que andavam muito próximos com Jesus, eles foram discipulados. Eles foram instruídos pelo próprio Jesus, através da sua própria vida, do seu exemplo. E esses homens deram continuidade após a ascensão de Cristo, após Cristo cumprir seu propósito na cruz e retornar ao céu, para sentar à direita de Deus, para se tornar o nosso intercessor. Ele é o mediador de uma nova aliança. E agora nós, que estamos aqui 2000 anos depois de tudo isso, precisamos dar continuidade a essa missão. De ir por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, ele deixou claro que não é simplesmente fazer discípulos, não é simplesmente trazer as pessoas para a igreja, mas precisamos ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Agora você deve estar me perguntando: João, qual é o método para fazer discipulado? Qual é o método para fazer discípulos? O que eu devo fazer para poder estar instruindo uma pessoa nos caminhos do Senhor? Na verdade, o discipulado ele não tem um método, não tem uma fórmula onde nós nos adequamos. O discipulado ele precisa fazer parte da natureza do cristão. O discipulado é uma caminhada diária. O discipulado
é uma caminhada diária de aprendizado. E todos que estão nessa caminhada, eles estão dia após dia se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E precisamos aplicar tudo o que Jesus nos ordenou. Aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nós. Agora, para a gente compreender a importância do discipulado, nós precisamos analisar alguns princípios para que tudo isso se aplique em nossas vidas, para cumprirmos a missão de fazer discípulos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que não existe discipulado sem relacionamento. O evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele nos traz um relato de Jesus chamando alguns homens para se tornar discípulos dele. É interessante que ele diz o seguinte, olha, venham comigo e eu vos farei com que sejam pescadores de homens. Ele estava chamando alguns pescadores que estavam ali, pescando. Ele chamou primeiramente Simão e André, depois Tiago e João. Depois ele chamou outros homens também. Agora o interessante é que para que nós nos tornemos discípulos de Jesus, nós precisamos tomar uma decisão. Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Mestre. Para ser discípulo de Jesus é necessário abrir mão de muitas coisas. Muitas das vezes precisamos abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades para seguirmos a Jesus. Então, com a nossa própria vida, através dessa decisão que nós tomamos, de deixar tudo para seguir Jesus, outras pessoas também serão influenciadas. Porque o discipulado, ele precisa ter relacionamento. Então você vai discipular as pessoas, você vai fazer discípulos, não simplesmente com palavras, mas com a sua própria vida. Com o seu exemplo, as pessoas vão olhar para você e vão perceber Jesus na sua vida. Você precisa ser o Jesus mais próximo das pessoas. Você precisa discipular e fazer discípulos, não simplesmente jogando palavras, mas você precisa discipular com a sua própria vida, com o seu testemunho. O seu testemunho fala muito alto. Se você deixou o barco para seguir Jesus, outras pessoas verão a diferença que é abrir mão dos desejos, abrir mão muitas das vezes de coisas terrenas para seguir a Jesus. Assim como aqueles homens fizeram, Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Mateus, deixaram tudo para seguir Jesus. E o segundo ponto é que o discípulo, ele precisa caminhar junto com a pessoa que está discipulando ela. Olha só que interessante. Lá em João capítulo 6, nós temos um relato onde Jesus acabara de multiplicar pão e peixe. Jesus fez isso por 2 vezes. Os evangelhos narram 2 multiplicações de pão e peixe. Chegou na terceira vez, estava ali uma multidão incontável. Creio eu que mais de 10.000 pessoas estavam ali aguardando com que Jesus multiplicasse pão e peixe outra vez. Lembrando que essas pessoas eram seguidoras de Jesus. Talvez estavam ali num processo de se tornarem discípulos. Mais de 10.000 pessoas aguardavam ansiosamente por pão e peixe. Só que Jesus trouxe um entendimento muito profundo. Ele viu que aquela multidão estava interessada apenas nas coisas materiais. E ele disse o seguinte, olha, vou parafrasear aquilo que ele disse. Hoje não tem pão e peixe. Eu sou o pão da vida. Quem quiser, coma da minha carne e beba do meu sangue. Eu imagino a cena naquele momento. O marido olhando para a esposa olhando para os filhos, cada um dizendo o seguinte, ó, o homem hoje não vai multiplicar pão e peixe não. Hoje não tem janta, vamos embora, porque o homem hoje não tem nada para nós. Daquela multidão de mais de 10.000 pessoas, dela sobrou apenas os 12. Os 12 discípulos que caminhavam mais próximo com Jesus, os apóstolos. Jesus viu aquela cena, olhou para os 12 e disse, olha, vocês também não vão, como a multidão fez? Pedro, de uma forma muito clara, nos traz um entendimento do verdadeiro discipulado. Pedro disse, Senhor, aonde iremos?
se só tu tens palavras de vida eterna. Então essa é a essência do discipulado. Estar junto, caminhar junto. Os discípulos estavam com Jesus, os verdadeiros discípulos, não por causa dos milagres de Jesus, mas o verdadeiro discípulo segue Jesus por causa dele. Não simplesmente por causa dos seus milagres, mas por causa dele. Essa é a essência do discipulado. Seguir a Jesus não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. E o interessante é que a caminhada do discipulado muitas das vezes não é muito fácil, né? Quando nós estamos cuidando de pessoas, instruindo pessoas na palavra, muitas das vezes o discípulo, ele, vou usar uma expressão bem popular, né? Bem informal, ele dá alguns vacilos. Jesus também, ele teve esse, vamos dizer assim, ele passou por isso também com os 12. Um exemplo claro foi Pedro, o porta-voz dos discípulos, um homem destemido, um homem que falava aquilo que pensava, um homem que disse para Jesus, se for preciso eu morrerei contigo, mas no final ele negou Jesus. E o interessante é que aquele homem teve a sua vida transformada. Depois daquele episódio onde ele negou Jesus, aquele relato de João capítulo 21, onde Jesus tem uma conversa com ele ali, perguntando, Pedro, tu me amas mais do que esses? A vida daquele homem foi transformada. A partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele passou a ser testemunha. Atos capítulo 1, Jesus diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o discípulo de Jesus, ele é testemunha. O discípulo de Jesus, ele não guarda as coisas que ele aprendeu de Cristo só para ele, mas ele é uma testemunha. A testemunha fala, a testemunha mostra. A testemunha com a sua própria vida, ela exala a presença de Cristo Jesus que habita nele. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e agora não sou eu mais que vive, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, e Paulo também era um discípulo de Jesus, a vida dele se manifestará através de nós. É interessante que discipular é importante, é importantíssimo, faz parte da natureza do cristão. Depois de Jesus, no Novo Testamento, o personagem que nós encontramos nas leituras bíblicas mais importante é o apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, grande sistematizador das doutrinas cristãs. Paulo foi um grande pregador da palavra, de perseguidor dos cristãos ele passou a ser perseguido, de grande defensor e expositor das leis de Moisés, ele passou a ser um pregador e expositor da mensagem de Cristo. Porém, Paulo, ele também foi discipulado. Lá em Atos capítulo 9, chegando um pouquinho ali a Atos capítulo 11, nós temos o relato que Paulo, primeiramente, ele recebeu ali algumas instruções de algumas pessoas que estavam ali na cidade de Damasco, se eu não me engano, né? Ananias foi o primeiro a ter contato com ele após a sua conversão. O interessante é que mais para frente, quando ele foi até os irmãos da igreja, muitos tinham medo de Paulo porque ele era perseguidor, ninguém estava acreditando que ele tinha se convertido. É a mesma coisa quando nós ouvimos que algum traficante, algum ladrão, algum criminoso se converteu, muitas das vezes a gente fica temeroso e fala assim, mas será mesmo que essa pessoa se converteu? Foi o que aconteceu com Paulo. Porém, Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, ele não fez acepção de pessoas. Ele sentou com Paulo, ouviu a história da conversão de Paulo e a partir daí ele começou a discipular o apóstolo Paulo, cuidar do apóstolo Paulo, né? Que estava se tornando o apóstolo Paulo. Gente, mais para frente nós teremos um entendimento. Paulo se tornou até mesmo mais importante que Barnabé. Mas tudo teve um começo. Se não fosse a paciência de Barnabé, se não fosse o discernimento de Barnabé em ouvir a história de Paulo, pegar Paulo, levar até os apóstolos, mostrar para eles, olha, ele se converteu mesmo, hoje ele é um cristão, é um crente no Senhor Jesus,
E Paulo era um cara muito culto, era um cara que conhecia a lei, era um cara que era cidadão romano e cidadão judeu ao mesmo tempo, falava talvez ali o grego, o latim e o hebraico. Mas Jesus o escolheu para que ele pudesse ser o apóstolo aos gentios. Foi fruto de um discipulado. Talvez ninguém quis fazer, ninguém quis cuidar de Paulo. Mas Paulo se tornou o maior sistematizador das doutrinas cristãs de todos os tempos. Então, discipulado, fazer discípulos, requer muitas das vezes paciência, cuidado, amor, saber ouvir, cuidar, não desistir da pessoa, porque um dia você foi discipulado, um dia eu fui discipulado. Alguém teve paciência comigo, alguém pregou a palavra de Deus para mim, alguém cuidou de mim no começo da minha caminhada cristã. E Jesus, ele deixa essa missão de fazer discípulos. Se nós nos tornamos discípulos, agora nós também faremos discípulos. E o discipulado, ele precisa ser contínuo, independente do espaço. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes é muito fácil levar as pessoas para a igreja. Se nós fizermos uma chamada na televisão, no rádio, nas redes sociais, dia tal, a partir das 19 horas, estará presente em nossa igreja o cantor fulano de tal, o pastor fulano de tal, as pessoas vão. Hoje faremos uma campanha de libertação, revelação, vamos revelar o mais oculto, escondido que está de trás da sua vida. As pessoas vão. Muitas das vezes as pessoas talvez são libertas de espíritos imundos, as pessoas se emocionam, mas muitas das vezes tudo isso fica restrito a um dia, uma semana, 2 semanas no máximo. Precisamos diferenciar multidão de discípulos. Multidão está interessada nos milagres de Jesus. Os discípulos querem o Jesus dos milagres. A multidão quer apenas coisas terrenas, momentâneas. O discípulo, ele almeja coisas eternas. A multidão, muitas das vezes, ela só vai quando tem coisas ali que vão agradar. Ela quer ouvir apenas aquilo que lhe agrada. O discípulo, não. O discípulo, ele quer ouvir aquilo que Jesus quer dizer. Há igrejas lotadas de multidão. Mas o discípulo verdadeiro, ele entende que dia após dia ele precisa crescer, amadurecer, se desenvolver por meio da palavra, por meio da leitura bíblica, por meio dos ensinamentos que a Bíblia nos traz e principalmente através da vida de Cristo que está manifestada nele. Então, se todos nós hoje recebemos esse discipulado, se todos nós fomos discipulados, agora precisamos também discipular as pessoas. A caminhada do discípulo ou do discipulado é uma caminhada de imitação. Quando Jesus disse, olha, vinde após mim, quer dizer que nós devemos imitar a Cristo. E para a gente encerrar, eu quero trazer uma aplicação mediante a tudo isso. O evangelho, ele não é apenas para o evangelismo. Tem gente que acha que o evangelho é apenas para encher igrejas, lotar templos, atrair pessoas para estar ali em momentos passageiros, talvez 1h30, 2 horas de culto. Aí eu vou colocar entre aspas, a pessoa recebe a sua bênção, volta para casa e continua a mesma pessoa. Discipulado não é isso. O verdadeiro evangelho não é isso. O verdadeiro evangelho é um processo para o discipulado. Sabe por que eu digo isso? Porque nós precisamos estar continuamente sendo lembrados sobre as verdades do evangelho. Para que a gente não caia naquela rotina monótona, muitas das vezes, uma rotina
sempre igual, ir para os cultos, participar dos cultos, dar meu dízimo e minha oferta, receber oração, ouvir a palavra, ir embora para casa. Talvez a gente vá uma vez na semana apenas no domingo para participar do culto e durante a semana continua a mesma coisa. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso é uma religiosidade vazia muitas das vezes. Isso é uma espiritualidade vazia. Nós precisamos estar continuamente pregando a palavra, vivendo o evangelho, se envolvendo na igreja local, seja por meio de grupos pequenos, por meio de estudo bíblico, por meio dos ministérios que a sua igreja oferece, mas se envolva no corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Cada membro tem sua função para o bom funcionamento do corpo. Não se isole, não viva achando que você não precisa congregar, não precisa se envolver no corpo. Você precisa estar ligado ao corpo, ligado à videira. Porque, infelizmente, muitos cristãos não se desenvolvem. Muitos discípulos de Jesus, eles não se desenvolvem porque ouvem as histórias bíblicas, como, por exemplo, o dilúvio, histórias lá do livro de Gênesis, né? Já que tem a novela passando aí. Houve histórias como Davi e Golias, histórias sobre o Mar Vermelho abrindo, histórias sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, tantas e tantas histórias bíblicas, Jonas e o grande peixe, mas, infelizmente, essas pessoas param por aí. Colocam apenas como histórias bonitas que nos emocionam. O que nós precisamos fazer é compreender que essas histórias e toda a Bíblia estão conectadas com a grande narrativa que aponta para a cruz, que nos leva e nos conduz à fé e ao arrependimento. Que todas as escrituras são úteis, toda a escritura, tudo que está escrito aqui é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir para que a nossa vida exalte e engrandeça a pessoa de Cristo. Precisamos crescer, precisamos amadurecer como cristãos. Já encerrou o tempo de alimentar através de leite. Acabou o tempo. Esse leitinho aí que você talvez está tomando, já foi o tempo. Você não é criança mais. Você já é adulto. É necessário alimentar de alimento sólido. E o discipulado, ele nos conduz ao crescimento, ao amadurecimento, quando nós entendemos sobre a importância do discipulado. Não adianta uma igreja com 1 milhão de pessoas, sendo que muitas das vezes as pessoas não se amadurecem espiritualmente e continuam sendo como crianças, levadas aí por todo o vento de doutrina. Cresça, amadureça. Por isso que é importante aí na sua igreja, no seu grupo pequeno, no seu ministério aí que você participa, é importantíssimo ter esses momentos de discipulado, onde você senta ali com a pessoa e juntos vocês aprendam a palavra, desenvolvam, mas não apenas pegando a Bíblia e colocando ali como um conhecimento vago, não, mas como um estilo de vida, para que outras pessoas, através da sua vida, também sejam alcançadas. Só então você encontrará e seguirá a comissão que Jesus deixou para todos nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que Deus abençoe cada um de vocês e que sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes de toda essa verdade.